Com a palavra, o deputado Luiz Carlos Rauli, professor e economista, presidente da FIPA, Fórum Interparlamentar das Américas, membro da Comissão de Finanças e Tributação, relator-geral da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, relator das leis da ICMS, Transparência e das Contas Públicas, ex-prefeito, ex-secretário da Fazenda do Paraná, autor da mais importante projeto de reforma tributária em tributação no Congresso Nacional. E advogado que acaba nos brindar com essa belíssima palestra, nosso empresário Fernando de Barros, presidente desta entidade que se estabelece no Congresso Nacional para defender o interesse do setor produtivo, das micro, das pequenas, das médias empresas, de produtoras de refrigerantes do Brasil. Senhoras e senhores, mais uma vez, dizendo que o que nós temos até hoje é um milagre deste país, que é um país que tem as maiores riquezas do mundo e consegue sobreviver à burocracia, consegue sobreviver ao pior sistema tributário do mundo, quiçá das galáxias. Deve ter vida lá fora. Eu acredito que esta propensão do Brasil crescer diante da diversidade, da burocracia, da incompetência governamental, da corrupção, do desmando, da falta de infraestrutura nas estradas, portos, aeroportos, da criação de dificuldade para vender facilidades, faz com que o Brasil, que conviveu mais de 30 anos com a inflação, e apenas 16 anos de estabilidade econômica, e apenas 25 anos de democracia, mais recente, um caso sui generis no mundo. Eu estou convencido de que a Constituição brasileira, a Constituição Cidadã de 88, ela elaborada e aprovada 3 anos depois de um regime de exceção que durou mais de 20 anos, ela centrou mais na parte dos direitos do que dos deveres. E não trabalhou a relação do Estado com a sociedade como deveria. Foi feito um ajuntamento das questões demandadas pela Federação, onde não se discutiu a estrutura tributária, mas sim a partilha dos recursos federativos para as unidades federativas, onde os estados e municípios, naquele momento, 88, e nos poucos anos seguintes, acabou vencendo a União Federal, a poderosa União Federal. E ela não demorou muito, ela retomou o poderio, passando para trás os estados e municípios novamente, através da energização de tributos com o disfarce de contribuição, como é o caso do PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que fez com que o sistema que já era ruim se agravasse mais ainda. O que é que nós temos que tributar se fosse começar do zero o Brasil? Propriedade, renda ou consumo? O que é que a Europa faz, o que os Estados Unidos faz para terem seus países desenvolvidos, para que haja uma economia de mercado de livre concorrência, onde você não deixa a preponderância dos monopólios, oligopólios, dos cartéis, dos trustes, onde a economia popular e a ordem econômica sejam preservadas. Não há dúvida de que o principal ponto é a relação de quanto e do que é e de que maneira você cobra o tributo. De quem você vai cobrar? De maneira progressiva ou de maneira regressiva? Você vai tributar a propriedade, vai tributar a renda ou vai tributar o consumo? Quanto mais você tributa o consumo, mais regressivo fica o sistema. E é o caso brasileiro. Quanto mais você tributa a renda, você torna o país mais justo. Quanto mais você tributa a propriedade, você, se exceder, você pode criar uma evasão de investimentos do país. Então, nós temos
em conta que cada país cobra o tributo do seu povo, da sua gente, de acordo com a renda, e todo aquele que apropria acima da renda per capita deve ter uma tributação progressiva. Não é o caso desse país, do nosso Brasil. Não é o caso. Aqui, 58% da arrecadação do país vem do consumo, 21,3% vem da renda, através do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. 3,2% vem da propriedade. Toda essa confusão de prefeituras, todo o começo de ano, IPTU, IPVA, ITR, etc., dá 3,2% da arrecadação nacional. Por que que os governos e ninguém quer enfrentar a questão da progressividade no Brasil? E nós, que viemos discutindo essa questão ao longo dos anos, eu, pelo menos, cheguei a muitas conclusões, fazendo doutrinação no Congresso Nacional, na imprensa nacional, até onde é possível, porque a grande imprensa nacional também não faz a discussão em profundidade, porque ela também tem interesse direto nessa questão tributária e as suas benesses. A outra, para fechar a numeração, do propriedade 3,2%, renda 21,3%, consumo 58% e previdência 17,5%. Sendo que dos 17,5% da previdência, 10% está na tributação patronal, 7,5% na contribuição de empregado. Então, esses 10 também você pode colocar no 58% do consumo, que vai a 68%. É por isso que o Brasil, o setor industrial é frágil, o setor industrial concorrencial, ele é predatório entre os brasileiros, entre as empresas, que um paga tudo, outro não paga nada, outro paga metade, um tem incentivo fiscal, outro sonega, outro é elide, e assim vai. E que o produto estrangeiro, principalmente o produto da China, já tem hoje 10% do consumo brasileiro. Quer dizer, 10% do mercado brasileiro já são produtos chineses. Então, o que acontece que nós não fazemos nada para defender e os governos passam e termina mais um governo sem que a reforma tributária faça. Eu adaptei. Quando eu saí da Secretaria da Fazenda do Paraná, em 1990, me elegi deputado federal, fui com a bandeira da reforma tributária. Eu era um reformista clássico, do modelo clássico de tributação, IVA, imposto de renda, tributação previdenciária. E, ao longo dos anos, fui aprendendo, apanhando, de que não tinha como convencê-los. Aí criamos o Simples Federal, em 1996, de uma luta que vimos travando, conseguimos um atalho à reforma tributária. A atividade de comércio e indústria da época, até R$ 760 mil ano, eram beneficiadas com o Simples Federal. Naquela legislação, os estados e municípios não quiseram aderir de forma espontânea. Foi preciso 10 anos para que nós fizéssemos a lei geral e, no meio do caminho dos 10 anos, aprovamos várias leis, incluindo os setores de serviço, que estavam fora, muitas delas da minha autoria. E, finalmente, em 2006, aprovamos a lei geral, a famosa Lei 123, onde nós incluímos o que tem hoje, 4 milhões de empresas são beneficiadas pelo regime simplificado de pagamento de impostos federal, estaduais e municipais, com uma renúncia fiscal federal de 29 bilhões por ano. Essas empresas geram hoje 70% dos novos empregos do país. Estou convencido também, e desafiando vários da academia que estudem a matéria,
que, se não fosse o Simples Federal de 96 e o Super Simples, o Brasil não teria resistido às crises econômicas. Porque a geração de emprego na micro e pequena empresa tem sustentado, né, a economia brasileira. Porque as grandes empresas, que representam 80% da receita bruta do PIB brasileiro, elas geram apenas 30% dos empregos no Brasil. A micro e a pequena empresa, que é uma multidão, representa 20% do PIB, contra 80% que gera 30% de emprego, 20% gera 70%. É algo realmente que deve ser apresentado, e nós temos, essa é a nossa força para o novo projeto que está elaborado, já pré-elaborado, que deve entrar em debate agora em novembro e dezembro, para entrar em vigor em janeiro, um novo Super Simples, reformulado, abrangendo todas as categorias, mas que ainda, para a tristeza do Fernando e da FEBRAS, né, não está incluído ainda a questão do setor. Então, vai para 3.600.000, vai haver parcelamento, vai haver grandes modificações na nova legislação e nós devemos, então, aproveitar essa oportunidade. O Brasil tem 4 regimes de tributação. Na verdade, tem o lucro real, tem o lucro presumido, o Super Simples e agora, reformulado a partir do ano passado, que eu tinha criado o microempreendedor individual em 2006, na Lei 123, ele passa a vigorar com uma nova fórmula simples, de imposição simples, de custo baixíssimo, menos de R$60 por mês, o empreendedor individual, que é um alvo de 11 milhões de pessoas que trabalham de forma autônoma, que geram o mesmo tanto de empregos. Até pela estatística do IBGE, são 14 milhões de empregados desses 11 milhões de autônomos no Brasil, que, a partir do ano passado, pela internet, sem a burocracia e sem o custo da contabilidade, eles estão se filiando na ordem de 3.000 autônomos por dia no Brasil. Já temos mais de 400.000 inscritos de agosto do ano passado para até aqui.